Olá a todos, bem-vindos ao Best of the Month do mês de novembro de 2024 da App Medical Portfolio. O meu nome é Mário Santos e mais uma vez temos a equipa científica reunida para esta discussão. Viva Ricardo, viva João. Olá, Mário. Antes de começarmos a discussão dos 4 artigos que vos trazemos hoje, queremos agradecer aos participantes das 3 primeiras edições do curso de Análise Crítica de Evidência Medical Portfolio, que durante 8 semanas estão a ter a oportunidade de treinar competências fundamentais para uma correta interpretação dos estudos clínicos com que somos confrontados no dia-a-dia. Tem sido para nós uma experiência muito enriquecedora. Para quem quiser saber mais sobre o curso, visite, por favor, o site da Medical Portfolio. Então vamos começar. Ricardo, que artigo nos trazes hoje? Hoje vou falar do ensaio clínico randomizado BP Road, publicado na New England Journal of Medicine, que pretendeu avaliar o impacto clínico de uma estratégia de controle intensivo da pressão arterial em doentes diabéticos. Este foi um estudo realizado na China, que incluiu doentes hipertensos e diabéticos tipo 2, com mais de 50 anos e com pelo menos mais um fator de risco vascular. A população final incluiu aproximadamente 13 mil doentes, com uma idade média de 65 anos, 45% eram mulheres. No grupo de tratamento intensivo, a pressão arterial sistólica-alvo foi de menos de 120 milímetros de mercúrio, enquanto que no grupo controlo, a terapêutica antihipertensora era gerida para um valor de pressão arterial sistólica inferior a 140 milímetros de mercúrio. A duração de follow-up previsto foi de 5 anos. O outcome primário do estudo foi, como já costumamos estar habituados, é um endpoint composto, AVC, ou infarto não fatal, internamento por insuficiência cardíaca ou morte cardiovascular. Em termos médios, houve uma diferença entre os grupos no valor de pressão arterial sistólica efetivo de aproximadamente 10 milímetros de mercúrio, menor no grupo de tratamento intensivo, obviamente, conseguido à custa da prescrição, também em termos médios, de mais um fármaco antihipertensor. No que diz respeito aos resultados, assistiu-se a uma redução significativa do outcome primário no grupo de controle intensivo, com hazard ratio de 0,79, intervalo de confiança a 95%, de 0,69 a 0,90, sobretudo à custa de uma redução do risco de AVC. O risco de efeitos secundários graves foi sobreponível nos dois grupos, mas assistiu-se a mais hipotensão sintomática e hipercalémia no grupo de tratamento intensivo. Ricardo, este é um tema controverso, onde temos múltiplos estudos, alguns deles que nos vieram trazer conclusões que poderiam parecer até opostas. Como é que na prática integramos estes novos resultados no que já sabíamos e de que forma é que isto pode ou não modificar a nossa prática clínica? Eu concordo, João. Os resultados dos estudos sobre controle intensivo da pressão arterial, no geral, e também em diabéticos tipo 2, são até algo contraditórios. Portanto, eu diria logo à cabeça que é um tema que suscita muitas dúvidas e discussão. Só para contextualizar, o estudo ACCORD-BP, publicado em 2010, também em diabéticos, não demonstrou uma redução significativa de eventos cardiovasculares num grupo de tratamento intensivo da hipertensão arterial. Apesar dos autores chamarem a atenção para o número de eventos abaixo do esperado deste ensaio. Acrescento que também já neste ensaio estava o sinal de menos AVCs no grupo de controlo agressivo da pressão arterial. Já o Sprint, como sabemos, publicado em 2015, este excluiu diabéticos, mostrou uma redução de eventos cardiovasculares com alvos mais agressivos de pressão arterial sistólica de 120 milímetros de mercúrio ou abaixo disto. Foi publicado também este ano o SPRIT Trial, também um estudo chinês, que mostrou que valores-alvo mais exigentes de pressão arterial mostraram associar-se a uma redução dos eventos cardiovasculares independentemente da presença de diabetes. Ou seja, globalmente, eu diria que o conjunto de dados aponta para uma vantagem clínica de metas de valores de pressão arterial mais baixos, sobretudo no que diz respeito à redução do AVC. Não nos podemos esquecer do risco aumentado de efeitos secundários, sobretudo se à nossa frente estiverem doentes idosos ou mais frágeis. Tudo isto destaca a necessidade de uma abordagem personalizada, considerando o perfil individual de cada doente. E, sobretudo aqui, nunca nos devemos esquecer que tratar números não significa tratar pessoas.
Muito bem, Ricardo, muito obrigado por teres trazido este estudo, evidência robusta para um problema comum e para uma população de doentes também muito prevalente. Vamos avançar para o João agora. Que artigo nos resolveste trazer para discutirmos, João? Hoje trago o estudo STEP 9, portanto, STEP 9. É um ensaio clínico randomizado, duplamente cego, que avaliou o tratamento com semaglutide de doentes que tinham obesidade e patologia osteoarticular do joelho, com dor moderada a grave, no contexto desta patologia osteoarticular do joelho. Foram incluídos mais de 400 participantes, o IMC médio era de 40 e tinham um score de dor, o score utilizado é o score WOMAC de 70,9. Para terem uma ideia, um score que vai de 0 até 100, quer dizer que havia aqui realmente uma dor relevante associada a esta patologia osteoarticular. O que é que se viu? O tratamento com semaglutide, durante as 68 semanas, reduziu o peso corporal em 13,7%, enquanto que no placebo a redução foi apenas de 3,2%. De salientar que quer um grupo, quer o outro receberam recomendações de atividade física e tiveram aconselhamento nutricional. Portanto, estas diferenças são em cima de recomendações de estilo de vida que habitualmente são implementadas em doentes com obesidade, ainda para mais se tem um componente mecânico osteoarticular que a obesidade pode prejudicar. O que é que aconteceu à dor? Houve uma redução significativa da dor, ou seja, houve uma redução de 42 pontos no grupo com semaglutide e de apenas 28 pontos no grupo com placebo. Isto traduziu-se também em melhorias de escalas globais de capacidade funcional, como o SF36, e de salientar também que globalmente houve uma boa tolerância ao tratamento, portanto, só 6,7% dos doentes no grupo semaglutide é que pararam o tratamento e 3% no grupo placebo também pararam, sendo que a maioria dos efeitos gastrointestinais, sendo que a maioria dos efeitos adversos foram gastrointestinais, que é também aquilo que nós já conhecemos para esta classe de fármacos. João, exatamente em relação a esta classe de fármacos, nós já tínhamos evidência com os agonistas do receptor do GLP-1 da melhoria de controle da diabetes, obviamente, da melhoria de outcomes cardiovasculares e até recentemente da apneia do sono. O que nos traz de novo um estudo que demonstra um benefício destes fármacos em doentes com patologia osteoarticular do joelho. Ricardo, efetivamente, os benefícios de tratamento eficaz da obesidade tornam-se cada vez mais claros. Para além dos resultados, que referiste muito bem na parte metabólica, cardiovascular, apneia de sono, recentemente foram já anunciados resultados positivos que serão apresentados em breve em congressos e publicados na doença hepática metabólica e que poderão também ampliar um pouco o espectro de ação destes fármacos. Mas eu acho que chegamos a um ponto em que temos que fazer algumas reflexões quanto à pertinência de todos estes estudos que nós vemos relacionados com a obesidade. A primeira reflexão que eu gostava de deixar quanto a este conjunto de estudos é que todos estes estudos, o grupo de placebo recebeu acompanhamento, que é considerado, vá lá, o gold standard até ao momento, de consultas de nutrição e recomendações de atividade física. E, em todos os casos, a perda de peso foi inferior a 5%, o que se traduziu, na maioria destes, numa ausência de melhoria clínica, o que significa que a evidência atual já nos começa a dizer que para doentes que com medidas de estilo de vida não atingem os objetivos de perda de peso, não podemos voltar a insistir apenas nas medidas de estilo de vida, porque atualmente temos evidência de farmacoterapia que melhora o atingimento dos resultados de perda de peso e secundariamente de melhoria de todas as outras doenças associadas. E é um pouco aquilo que nós já fazemos com as outras doenças crónicas, ou seja, ninguém deixa de tratar farmacologicamente a diabetes, a hipertensão ou a dislipidemia quando as medidas de estilo de vida são insuficientes. A segunda reflexão que eu faço é até que ponto todos estes estudos continuam a ser relevantes, ou seja, nós já temos numa ampla gama de complicações da obesidade, prova que tratar a obesidade vai melhorar as comorbilidades metabólicas, cardiovasculares e mecânicas. E há ainda mais algumas complicações da obesidade que nós ainda não temos ensaios clínicos e que talvez em breve novos ensaios clínicos possam surgir. No entanto, a questão é que, apesar de toda esta evidência mostrar capacidade de reverter as complicações da obesidade com a terapêutica, temos menos de 1% das pessoas a nível global a receber estas terapêuticas que podem ter uma capacidade de reverter a doença de forma eficaz. Portanto, estamos numa fase em que a evidência já é suficientemente robusta para mudar a nossa prática clínica, mas há aqui uma inércia grande e até às vezes quase um preconceito de tratar a obesidade quando, para um grande grupo de pessoas, a intervenção de estilo de vida parece ser insuficiente. Muito obrigado, João. Mário, dos artigos publicados no mês passado e que destacámos na app, qual resolveste discutir?
Olha, hoje trouxe um ensaio clínico randomizado que testou o efeito da espironolactona em doentes pós-infarto agudo do miocárdio, na morte cardiovascular e hospitalizações por insuficiência cardíaca, e que foi neutro. Uma das razões pela qual decidi trazer é uma questão metodológica. Foi um estudo fatorial, 2 para 2, em que foi testado quer a espironolactona, quer a colchicina nesta população de doentes, com diferentes endpoints primários. O que eu decidi trazer para discutir de conteúdo foi a espironolactona, mas acho que é importante porque às vezes quando vemos estes trabalhos, estes ensaios clínicos, e vemos um estudo fatorial e vemos 2 intervenções, às vezes nem estão muito relacionadas na mesma população, às vezes ficamos com dúvidas e é importante esclarecer que um ensaio, neste ensaio em particular, fatorial 2 por 2, temos 4 grupos em que os doentes puderam ser alocados para a espironolactona, para a colchicina, para a espironolactona e colchicina, para os 2 princípios ativos, ou para placebo. E as vantagens, porque é que usamos, porque é que os trialists usam estes desenhos 2 para 2? Essencialmente por questões logísticas, porque com os mesmos recursos estão disponíveis, não é? Portanto, com o mesmo investimento para recrutar aquela população de doentes, vão conseguir responder a mais do que uma pergunta, vão testar mais do que uma hipótese científica e, portanto, isso logisticamente já é um ganho do ponto de vista de investimento. E depois, porque há um ganho de poder estatístico, porque para o mesmo número de participantes o ensaio consegue detectar diferenças mais pequenas, ou então, por outro lado, precisam de menos doentes para detectar um determinado efeito da intervenção. Para além disso, estes ensaios fatoriais ainda permitem-nos perceber se há interação, seja sinergística ou antagonística, entre a ação das intervenções que estão a ser testadas, o que pode ser útil em determinados contextos. Neste caso nem é um bom caso para percebermos isso, porque a colchicina e a espironolactona são fármacos que atuam em diferentes vias e, portanto, não era suposto que houvesse sinergismo ou antagonismo. Mas, por exemplo, se pensarmos num ensaio que estuda a aspirina e um anticoagulante e querermos saber se o grupo de doentes que foi randomizado para os 2 princípios ativos até pode ter um efeito deletério em termos de efeitos laterais, pode ser interessante. E, portanto, de facto, um desenho de estudo que não é muito frequente, mas que quando aparece nós devemos ter esta noção de que de facto são vantagens logísticas em termos de investimento e que nos permite responder a mais do que uma questão, e depois a questão também do poder estatístico, de podermos recortar menos doentes para respondermos, para testarmos a mesma hipótese. Mário, obrigado desde já por teres clarificado de forma muito concreta as características deste ensaio clínico, as vantagens e as particularidades do desenho factorial, e acho que é uma mais-valia para todos que nos ouvem ficarmos com isto presente. No entanto, vamos ao ensaio, e portanto traz-nos, também para não variar aqui, um ensaio neutro, neste caso numa população pós-infarto do miocárdio. Como é que interpretamos agora então os resultados deste ensaio? É verdade, mais um ensaio neutro nesta população de doentes pós-infarto. A espironolactona é um fármaco absolutamente fundamental na insuficiência cardíaca, com fração de ejeção reduzida, mas no pós-infarto mostra que é igual a placebo a reduzir morte e hospitalizações por IC. E vem-se juntar aos ensaios neutros na mesma população da eplerenona, do sacubitril/valsartan e dos inibidores SGLT2, aqui com algumas nuances de interpretação. Portanto, o primeiro comentário que este ensaio merece é que, de facto, quando nós olhamos para o grupo placebo deste ensaio, a incidência de morte e os eventos relacionados com isso foi de 2% ao ano. Quer dizer que nós estamos a tratar muito bem esta população e que não é a população de alto risco que era há algum tempo atrás. Claro que para um doente de 60 anos, que era a idade média dos doentes que foram recrutados para este ensaio, ter um risco de morrer ou de ser hospitalizado por isso de 2% ao ano não é assim tão irrelevante. Portanto, apesar de estarmos a tratá-los melhor, acho que ainda há aqui margem e espaço para melhoria.
Depois, quando olhamos para os resultados de todos estes ensaios com estas intervenções, aquilo que verificamos de uma forma consistente em todos estes ensaios é que o número de eventos do grupo ativo, portanto, do grupo que recebe o princípio ativo, tem sempre menos eventos. Há uma menor incidência. Não é estatisticamente significativa, mas há essa tendência para o grupo que recebe a epilonona, a espironolactona, o sacubitril/valsartase e o inibidor de SGLT2 terem uma pequena redução de eventos, embora não sejam significativos e não tornem, obviamente, os ensaios positivos. Estes ensaios estão desenhados para ter um poder estatístico entre os 20% e 30%, porque, caso contrário, se quiséssemos ter um ensaio que fosse capaz de detectar uma diferença de 5%, tínhamos de ter muitos doentes, um follow-up muito aumentado, e, portanto, teríamos esse problema. Portanto, ou passamos a fazer ensaios muito grandes para termos poder estatístico adequado, o que não é muito plausível e parece ser inviável do ponto de vista económico, ou então podemos avaliar todas as intervenções que atuam nestas vias diferentes, poderem ser um ensaio muito interessante, embora também não haja grandes incentivos para o fazer, mas juntar a espironolactona, o sacubitril/valsartane e o inibidor da SGLT2, num polipil, por exemplo, podia ser uma ideia curiosa, ou então, se calhar, fazer aquilo que é mais provável que venha a ser feito no futuro, que é estratificar. É dentro desta população, nem todas as pessoas recrutadas para este ensaio tiveram, ou pequenos grupos deste grupo maior têm 2% de risco ao ano. Alguns têm mais, outros têm menos, e por isso, talvez, a partir de agora, este ensaio já começou a recrutar há alguns anos, portanto, demorou mais tempo, teve alguns problemas de recrutamento e tiveram que aumentar muito a amostra numa análise interina. Talvez, se tivéssemos que desenhar um ensaio para conseguirmos reduzir ainda mais o prognóstico destes doentes, talvez tivéssemos que selecionar o subgrupo com mais risco, de modo a termos uma hipótese de mostrar redução de eventos nesta doença. Muito obrigado, Mário. Avançamos agora para o artigo patrocinado do mês de novembro, que nos foi sugerido pela Bial. O artigo intitulado de SGLT2 Inhibitors and New Onset Diabetes in Cardiovascular or Kidney Disease. João, contextualiza-nos este artigo, por favor. Ricardo, esta é uma meta-análise de ensaios clínicos em doentes com insuficiência cardíaca ou com doença renal crónica, que foram tratados com placebo ou com inibidor da SGLT2 e que fomos avaliar qual é que foi o risco de desenvolvimento de diabetes. Esta análise é relevante porque nós temos poucos dados sobre o impacto de novos fármacos antidiabéticos em doentes que, não tendo diabetes, estão em risco de desenvolver e de que forma é que estes fármacos são ou não eficazes na prevenção do desenvolvimento de diabetes. Atualmente, a maioria das guidelines continua a recomendar, desde há muito tempo, a metformina como estratégia farmacológica para a prevenção da progressão de pré-diabetes para diabetes nos doentes em que as medidas de estilo de vida são insuficientes para a sua prevenção. Este artigo traz-nos duas análises complementares. Uma primeira análise que faz uma avaliação patient level, e portanto os doentes são englobados, por assim dizer, numa grande base de dados, e depois é feita uma análise ao nível do participante. Isto foi feito com o DAPA-HF e com o DELIVER, onde se demonstrou uma redução de 33% do risco de progressão para diabetes nos doentes tratados com dapagliflozina comparativamente ao placebo. É curioso que esta magnitude de redução é praticamente igual àquela que foi observada nos ensaios clínicos com a metformina. E há depois uma segunda análise em que foram englobados todos os ensaios clínicos, aqui 7 ensaios clínicos, uma análise ao nível do ensaio, portanto uma trial level analysis, em que os inibidores da SGLT2 reduziram também significativamente em 26% o risco de desenvolvimento de diabetes tipo 2. João, na prática clínica, o que é que fazemos com estes resultados? Bem, uma primeira mensagem de implicações teóricas. Portanto, a primeira implicação teórica é que, quando temos um doente com insuficiência cardíaca e doença renal crónica, o tratar com o inibidor da SGLT2, se o doente não tiver diabetes, um dos benefícios é reduzirmos o risco dele vir a progredir para diabetes. No entanto, eu diria que isto não altera minimamente a nossa prática clínica, porque hoje é inequívoco que
doentes que tenham insuficiência cardíaca ou doença renal crónica devem receber um inibidor da SGLT2, independentemente de haver ou não uma prevenção da progressão para diabetes. Talvez o mais interessante, e é por isso que este estudo tem uma relevância para o futuro, é especularmos se podemos ou não extrapolar estes resultados para outras populações. Ou seja, será que nós podemos usar um inibidor da SGLT2 num doente que tem, por exemplo, pré-diabetes e, portanto, o risco aumentado de desenvolver diabetes e que não tem nem doença renal crónica nem insuficiência cardíaca, com o intuito de prevenir a progressão de pré-diabetes para diabetes. No entanto, chamar a atenção que não temos ensaios clínicos que avaliem os inibidores da SGLT2 para estas populações sem doença renal ou sem insuficiência cardíaca e temos por isso que esperar por ensaios clínicos específicos para essas populações antes de podermos recomendar de forma mais abrangente o uso de inibidores da SGLT2 para este fim de prevenir a progressão para diabetes. Muito bem, muito obrigado. Chegamos assim ao fim deste episódio do Best of the Month. Foi mais uma discussão de artigos importantes para uma prática clínica baseada em evidência. Recomendamos o download da app Medical Portfolio para acompanharem todas as semanas os top 3 de artigos que vamos selecionando. Muito obrigado a todos os utilizadores da app e aqueles que generosamente ouvem o nosso podcast e nos fazem chegar todos os meses feedback. Até breve.